Correção do PET volume 3, semana 2, matemática, nono ano, hein? Chega mais. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para a nossa correção do PET volume 3, semana 2, nono ano, hein? Olha só, galera. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que isso daqui é um triângulo retângulo, tá? E um triângulo retângulo, ele é retângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo porque ele tem esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Nessas duas junções, vamos dizer assim, né? A interseção dessas retas, nesse ponto aqui, essas duas retas estão formando, olha só, um ângulo de 90 graus. E aí, se eu ligo essas duas retas aqui por meio dessa outra reta, eu tenho a minha hipotenusa, tá? Então, sempre a hipotenusa é o oposto do ângulo de 90 graus, olha só, o oposto do ângulo de 90 graus. E os catetos são exatamente as medidas, né, dessas retas que estão fazendo ali um ângulo de 90 graus. E é interessante que eu tenho esses dois ângulos aqui, tá? Que eu posso chamar aqui de alfa e beta, tá? Não tem problema. São ângulos ali que estão na hipotenusa, beleza? Com as outras duas retas. É importante entender isso aqui, tá? E aí eu tenho algumas relações, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, para vocês verificarem. Olha só. Eu tenho a altura do triângulo, que é exatamente, se eu colocar o triângulo assim para baixo e deixar a hipotenusa na base, né, igual vocês estão vendo aqui, eu tenho a minha altura, tá? A altura, observa que ela forma um ângulo de 90 graus, quer dizer o quê? Que é uma reta que eu ligo lá naquela junção das retas que formam um ângulo de 90 graus e vou descendo até a hipotenusa e aí ela forma um ângulo de 90 graus aqui também, beleza? Bom, os catetos, o que é cateto menor? É esse cara aqui. É o cara que está ali, ó, fazendo, olha só. Observa que essa medida é menor que essa daqui. Então, o cateto menor é esse cara aqui. E aí eu tenho o cateto maior, que é esse cara aqui, que está fazendo o quê? Tá ali junto, né? Ali observa que eu tenho a medida maior, né? Essa medida maior que vocês viram ali. Porque, olha só, daqui até aqui, eu tenho uma medida. Que é quem? 18 mais 32. Quando eu faço essa altura aqui, é como se eu estivesse dividindo, mas não estou dividindo igualmente, né? Eu tenho 18 para cá e 32 para lá. E aí observa que eu tenho essa medida menor e essa medida maior. Então, na medida maior, eu tenho aqui, olha só, próximo quem? O cateto maior, beleza? Então, para vocês não confundirem, é basicamente isso aí. E aí observa que a hipotenusa, que é esse valor A que eu chamei aqui, ele é quem? Esse valor mais esse valor. E esse valor, comumente, nós costumamos falar que ele é o N e aqui é o M, tá? E aí eu sei que o meu A é quem? Exatamente M mais N, beleza? Essa é a explicação para as relações métricas. Tranquilo? Uma coisa interessante, pessoal, que eu tenho algumas formulinhas que conseguem relacionar o que? Essas medidas, cateto maior, cateto menor, altura, hipotenusa e por aí vai. E aí essas formulinhas estão aqui, olha só. Observa que eu tenho o mesmo triângulo que vocês estão vendo aqui, ó. Mesmo triângulo, né? Ele tá aqui. Observa que aqui é o 18, né? Igual tá ali. E aqui é o 32. A minha hipotenusa tá aqui, igual vocês viram. Então, por exemplo, se eu quero achar a altura, eu posso falar que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Olha só que legal. Se eu quero achar, por exemplo, o cateto menor, eu posso dizer que é o A, que é quem? A hipotenusa, vezes a medida, né? Esse N aqui que vocês estão vendo, ou seja, o 18. Então, eu consigo ter essas formulinhas para relacionar aí e conseguir achar as medidas que eu estou precisando. Vamos ver o que está pedindo? Olha só. Ele fala para nós assim, ó, observe o triângulo retângulo ABC mostrado na figura abaixo. Use as relações métricas para calcular a medida da altura, tá? Então, é o H que ele está querendo. E quem mais? Da hipotenusa e dos catetos CD. E aí ele fala para nós, ó, depois calcule o quê? Calcule o perímetro, que é quem? A soma de todos os lados, que a gente já sabe, e a área do triângulo. A área do triângulo a gente sabe que é sempre a altura vezes, na verdade, a base vezes a minha altura, e aí eu vou dividir por 2, tá? Então, para a gente poder resolver isso aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso basicamente encontrar a minha altura, esses catetos, né, que ele está querendo encontrar aí, e aí eu consigo calcular o meu perímetro e também consigo calcular quem? Calcular a minha área, tá, pessoal? Então, vamos lá, olha só. Vamos colocar aqui, ó, aquela relação. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. E aqui é m, aqui é o n, né? E aqui é o m, ó. Igual tá aqui.
E aí eu tenho exatamente quem? Olha só, eu sei que a minha altura, né? A minha altura ao quadrado vai ser exatamente 18 vezes 32. E aí eu sei que a altura vai ser exatamente 18 vezes 32. E aí eu coloco, ó, na raiz quadrada, afinal de contas, esse cara aqui, ele passa com um radical para cá, né? Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, tá? Beleza, pessoal? Ó, h é igual a 576, ó. E aí a raiz de 576 é exatamente 24. E aí eu tenho 24 centímetros que é a minha altura, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, pessoal, olha só. Vamos achar esse valor do C aqui? Como é que eu faço para achar esse valor do C? Bom, esse valor do C, observa, né, que eu tenho aqui, ó, A vezes N, né? Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. Mas quem que é o A? O A é exatamente quem? Olha só, 18 mais 32, né? Que é M mais N, né? Então, é 18 mais 32. E aí, eu tenho exatamente, ó, 40, 50, né? Tá vendo? Olha só, 30 com mais 1, né? Com mais esse 10 aqui, né? Eu tenho 40, esse 8 com esse 2 aqui vai formar 10, então eu tenho 50 centímetros, tá? Então, eu já tenho C aqui exatamente A, que é quem? 50, vezes o N, que é quem? Vezes 18, e aí eu tenho a raiz, ó. Então, eu tenho C é igual a quanto? 18 vezes 50, tá? Eu tenho 900. E aí eu sei que a raiz de 900 é 30 centímetros, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o valor do C. Agora, vamos achar o valor do B. B ao quadrado é igual a quem? A, que é quem? 50, vezes quanto? 32, né? E aí, eu sei que B é igual a raiz de 50 vezes 32. Eu tenho 1.600. E a raiz de 1.600, eu tenho exatamente 40. 40 o quê? 40 centímetros, tá? Então, olha só, eu já tenho o valor do B aqui, que é quanto? Que é 40 centímetros. Eu tenho o valor do A aqui, ó, que eu posso colocar que é 50 centímetros. Eu tenho o valor da minha altura aqui, que é 24 centímetros, que a gente já encontrou. E agora eu tenho esse valor do C aqui, que eu vou colocar aqui, ó. É quanto? 30, né? 30 centímetros, tá? E aí agora ele quer calcular o quê? Ele quer calcular o perímetro e a área. Perímetro, vamos colocar de outra cor aqui, né? Perímetro é quem? Olha só. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, é A mais B mais C. Então, é quem? A é 50, com mais o B, que é 40. Então, aqui eu já tenho 90, com mais o C, que é 30. Então, eu tenho 120, né? 120 centímetros, tá? Tá aí a minha resposta. E a área? A área, galera, é sempre a base é o que está na parte de baixo, que é quem? A vezes a minha altura, que é sempre eu pegar da base e puxar uma reta, né? Uma reta para cima, formando um ângulo de 90 graus. E é quem? A minha altura, né? Que a gente já tinha dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Então, eu tenho 50, né? Vezes a altura, que é 24. Opa, esse 24 ficou bem feio aqui, ó. E aí, dividido por 2. Observa que eu posso simplificar aqui, né? E aí, eu tenho 25 vezes 24, né, pessoal? 600 centímetros. Lembrando que é ao quadrado, tá? Porque a área é sempre ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, a gente vai agora, a partir dessa questão, sempre resolver utilizando aquelas regrinhas que a gente viu, tá? Olha só. Então, tá aí aquelas regrinhas. Aplique o Teorema de Pitágoras. Quem que é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem que é o cateto? Aqueles carinhas que eu falei, cateto maior e cateto menor. Lembra lá? A hipotenusa, beleza? Tranquilo. Então, vamos lá, olha só. Aplique o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. Então, é esse cateto aqui que ele quer. Ó, no segundo triângulo, use as relações métricas, aquelas que a gente já viu, para calcular a medida da altura, que é esse Hzinho aqui. As medidas de M e N aqui, que são as projeções dos catetos, né? Cateto maior está aqui, a projeção é esse cara aqui. Cateto menor está aqui, a projeção é esse cara aqui, tá? É como se eu estivesse pegando esse cateto aqui, pessoal, e jogando ele para baixo, e a projeção dele aqui, na parte de baixo, tá? É basicamente isso.
Confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos dois triângulos. Vamos ver se está certo? Depois calcule o perímetro e a área. Bom, então vamos lá, olha só. Primeira coisa que ele quer é achar esse valor do C aqui, utilizando o Teorema de Pitágoras. Lembra lá, catetos são o quê? A medida das retas que estão formando um ângulo de 90 graus. Então, é esses caras aqui, ó. Então, nós já sabemos que a hipotenusa é o oposto. É esse cara aqui. Então, a hipotenusa ao quadrado, lembra lá do Teorema de Pitágoras, é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Então, é C ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí, equação simples, né? Eu posso jogar esse 8 ao quadrado para lá. Então, vai ficar assim, ó, C ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. É a mesma coisa, pessoal. Se eu pegar esse 8 e jogar para cá, vai ficar C ao quadrado aqui, 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Mesma coisa, não muda nada. E aí, o que vai acontecer? Olha só, C ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E aí eu tenho C é igual a 64. 100 menos 64 é 36. E aí nós já sabemos que esse ao quadrado aqui é como se fosse um radical aqui, né? E aí vai ficar 6. Mas beleza, eu já tenho o valor do C aqui. Do C, que é o valor 6, né? Tranquilo. Agora ele fala para nós aqui, ó. No segundo triângulo, use as relações métricas. Olha elas aí de novo, ó. Nós já sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, mas nós já sabemos que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Nós já sabemos também que, olha só, C ao quadrado é quem? Esse daqui, galera, olha só, para vocês observarem, esse é o cateto maior, tá? Observa que ele está no lado maior aqui, então é como se fosse o meu B, tá? E aqui, observa só, aqui é como se fosse aquele meu C, tá? De novo, ó, aqui é como se fosse o meu C, beleza? Cateto menor. Por quê? Porque, afinal de contas, olha só, ele tem aqui a medida do N, né? Que é o menorzinho, lá do menorzinho. E aqui é a minha altura. Então, eu consigo, por meio daquelas relações métricas, achar os valores que eu estou querendo. Vamos lá, então? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, galera, que esse triângulo aqui é o mesmo triângulo aqui. Afinal de contas, olha só, tá vendo? Que aqui, ó, é o valor 6, né? Que é esse daqui. E aqui é o valor 8, que é esse daqui. Ele só fez o quê? Ele só virou, pessoal. Tá? Ele só pegou o triângulo e fez isso aqui, ó. Deitou, tá? Colocou a minha hipotenusa aqui na base, tá? Ele só fez isso, ele fez assim, ó. Virou, tá bom? Então, o 6 passou para cá, né? Vendo? Ele só deu aquela virada. E aí, pessoal, nós já temos esse valor do A, que é quem? Minha hipotenusa. A minha hipotenusa, então, o meu A é igual a 10, ó. 10 centímetros. Então, eu consigo achar minha altura, né? Consigo achar minha altura, porque, afinal de contas, a altura ao quadrado, né? Lembra lá, ó, vamos colocar aqui, ó. Altura quadrado é igual a m vezes n. Beleza, eu não tenho o m nem o n, mas eu sei que, por exemplo, olha só, o c ao quadrado é igual a a vezes n. E quem que é o c? O c é exatamente 6. O a eu tenho? Tenho. O n eu não tenho. Então, olha só. Então, eu tenho que 6 ao quadrado é igual a a, que é quanto? 10, né? Que a gente já viu que é o 10, né? E aí, olha só, vamos colocar direitinho, vezes n. Então, eu posso falar que 36 sobre 10 é igual a n. Então, n é igual a 3,6. Beleza, 3,6 está aí. Agora, eu consigo achar quem? Consigo achar também o m, né? Da mesma forma, b ao quadrado, né? b ao quadrado é igual a quanto? A vezes n, né? Estou usando a relação métrica que está aqui, pessoal. E aí eu sei que b ao quadrado, o b é quanto? 8. Então, é 8 ao quadrado é igual a a, que é quanto? 10, né? Que eu posso colocar aqui 10, vezes o m, né? E aí é m, né, pessoal? Não é n, não. Então, 64, né? Dividido por 10 é igual a m. E aí eu sei que m, ó, vamos colocar aqui, ó, m é igual a 6,4. Pronto. Então, eu já vi que o m e o n é exatamente quanto? 3,6 e 6,4. Se eu juntar, olha só, aí vamos lá. O A é exatamente quanto? M mais N. Será que 10 é igual a 6,4 mais 3,6? Com certeza, né, pessoal? Vai ser exatamente verdadeiro, né? 6,4 mais 3,6 é exatamente 10. Então, realmente, olha só,
esse M aqui, que é 6,4, e esse N aqui, que é 3,6, se eu junto os dois, eu tenho exatamente 10 aqui, tá? Então tá certinho, é exatamente o que ele falou para nós. Confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos triângulos ABC. Realmente, a soma das projeções é quem? 6,4 mais 3,6. Se eu somo os dois, tem que dar 10, tá? Vamos achar a altura? A altura eu coloquei ela aqui, mas vamos colocar ela aqui, ó. Vamos achar a altura de verde aqui, ó. Altura ao quadrado é igual a quem? Aí nós já sabemos que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Então, a altura vai ser exatamente, ó, m, que é quem? 6,4, tá? 6,4 vezes quem? 3,6. E aí, a raiz, né? Então, h vai ser 6,4 vezes 3,6, está dando 23, tá? 0,04. E isso na raiz, pessoal, se eu coloco isso na raiz, está dando 4,8, tá? 4,8 o quê? Centímetros, tá? E aí, essa é a minha altura. Beleza, pessoal? Tranquilo. E aí, olha só, a área é quem? A base, que é quanto? Lembra lá? A base, né? Tá aqui, base, que é o meu A, vezes a minha altura, que é o H, que a gente já viu qual que é, dividido por 2. E aí, eu sei que a minha base é quanto? Que é o A, né? Que é 10. Vezes 4,8 dividido por 2. Observa que esse 10 posso cortar aqui, que vai ficar 5. E aí eu tenho 4,8 vezes 5, está dando 24. 24 centímetros o quê? Quadrados, tá? E aí o meu perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. A mais B mais C, que é os lados ali, ó. A mais B mais C, tá? Então é A mais B mais C, que aí eu tenho exatamente quanto? Olha só, o A é 10. O B é quanto? É 8, mais C, que é 6, né? Então, eu tenho aqui, ó, 24 também, né? Posso colocar aqui, ó, 24 centímetros, né? Afinal de contas, 18 com mais 6, 24. Beleza, pessoal? Muita continha, né? Muita relação métrica aí, muitas formas para gravar. Mas vai com calma que vai dar certo. Vamos lá, olha só. Aqui tá de novo as nossas relações. E aí eu tenho exatamente esse exercício aí para a gente brincar um pouco. Olha só. Em um terreno rural, como mostra a figura abaixo, será construída... Aí ele fala para nós, ó, será construída uma estrada em sua diagonal. Então, observa que aqui eu tenho um retângulo e eu tenho a diagonal, ó. Isso daqui, é o valor do x. Sabendo que as dimensões dos lados desse terreno retangular são 150 e 80 metros, determine o comprimento, aí ele fala para nós, o comprimento da estrada que corresponde ao valor x. Bom, galera, observa, olha só. Um retângulo, né? Eu tenho duas retas que, se é um retângulo, nós sabemos que aqui forma um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, se eu traço essa reta aqui, ligando essas duas retas que formam um ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa do triângulo. Tá vendo que eu formei um triângulo? Um triângulo que, olha só, tem essas medidas aqui, né? X na hipotenusa, eu tenho 80 aqui no meu cateto e 150 no meu cateto aqui também, né? E aí eu consigo achar o valor de x, né? Que é quem? X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma de quem? Do quadrado dos catetos, pessoal. Tá? E aí eu consigo resolver. X é igual a quanto? Eu tenho, ó, vou colocar já direto aqui, ó, 28.000, tá? E 900. Pessoal, eu faço esses cálculos aqui, já coloco o valor para não gastar tempo, né? E aí eu tenho a raiz de 28.700, que é 170. Aí eu tenho metros, tá? Esse é o valor aqui de x, ó, 170 metros, tá bom? A área total do terreno. Ou seja, se eu acho aqui, ó, a área desse retângulo todo aqui, eu tenho a área total do terreno. Ou, por exemplo, se eu acho a área desse triângulo e multiplico por 2, vocês concordam comigo que eu tenho esse outro retângulo aqui? Esse outro triângulo, né? Multipliquei por 2, eu tenho exatamente a área total. Então, a área total é exatamente a área, ó, a área de um retângulo, tá? Que eu até vou colocar aqui um símbolozinho de um retângulo, né? Na verdade, está mais para um quadrado, mas aqui agora é um retângulo, ó. A área de um retângulo é sempre quem? A base, que é quanto, ó? A base vezes a minha altura, tá? Sempre assim, a área de um retângulo, a base, que é 150, vezes a minha altura, que é 80, e aí o meu resultado aqui vai dar 12.000. 12.000, olha só, metros quadrados, tá? Esse é o valor. E aí, galera, o perímetro.
de apenas um dos lados, de apenas um lado triangular do terreno formado pela diagonal. Ele quer o perímetro de um triângulo só. E aí o perímetro é quem? De um triângulo só é exatamente 80 com mais 150 com mais o x, né? Que é quanto? 170. E aí eu tenho 400. Ele quer somente de quem? De um triângulo só, tá? Afinal de contas, um retângulo é formado por duas junções ali, né? Se eu corto um retângulo no meio, tem dois triângulos retângulos, tá? Tá aí. Qual é o valor de x no triângulo abaixo? Bom, observa que eu tenho, olha só, o mesmo triângulozinho, né? Que a gente já viu aí, né? Aquele mesmo triângulo, com as mesmas medidas, eu preciso achar o valor do x, tá? E como é que eu acho esse valor do x? Bom, galera, nós já sabemos que pelas relações métricas a gente consegue achar esse valor aqui. Lembra que esse daqui é o cateto maior? Afinal de contas, olha só, esse valorzinho aqui é o menorzinho, né? Quando eu corto com a minha altura aqui, eu tenho um menor valor, um maior valor, que é o cateto menor, o cateto maior. Tenho ali as projeções, olha só, projeção menor e projeção maior. Tenho a minha altura, tenho a minha hipotenusa que está aqui, que na verdade eu não sei qual é. Como é que eu faço então para achar esse valor de x aqui? Vamos ver? Olha aqui, galera. Observa que, olha só. Aqui é como se eu tivesse o valor do b, né? Nesse triângulo aqui. Aqui é como se eu tivesse o valor do c, ó. Aqui é como se eu tivesse o n e aqui é como se eu tivesse o m, tá? E aí aqui eu tenho a minha hipotenusa. Vamos tentar achar alguma relação onde eu tenho B, C, H, olha só, H e N. Vamos ver? Olha só, B, C, H e N. Opa, essa relação aqui. C vezes H, né? Observa que C vezes H é igual a quanto? B vezes N. Vocês concordam que eu tenho o valor do C, que é 15? Olha só, 15. Vezes H, que é quanto? 12. Que é igual a quanto? B. B é quanto? B é o X, que eu não sei qual que é. Vezes o N. N é quem? 9. Olha só. Achei, então, o valor do X. Consegui, pela relação métrica, simplesmente achar o valor do X. Tem outra forma de fazer? Tem. Posso simplesmente achar o valor do M aqui. Aí eu sei que B ao quadrado é igual a M vezes a hipotenusa. Dá mais trabalho? Dá. Eu teria que usar duas relações métricas. Estaria mais complicado. Mas se eu gravo essa daqui, eu já consigo achar a resposta. Então, vamos lá? Olha só. X é exatamente 15 vezes 12 dividido por 9, né, pessoal? Posso simplificar aqui, né? Se eu simplificar aqui por 3, eu tenho 5. E se eu simplificar aqui por 3, eu tenho 3, né? E aí, se eu simplifico 3 aqui com esse 2 aqui, eu tenho 4, né? E aí, eu tenho 5 vezes 4, eu tenho exatamente 20, né, pessoal? 20 o quê? Centímetros. E aí, eu tenho a minha resposta, letra B. Fechou? Finalizamos, então, a nossa correção. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Aproveite e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um abraço.